Logo mais, às 15 horas, a presidente Dilma estará dando posse aos 10 ministros, ao conjunto dos novos ministros, que foram anunciados numa solenidade na última sexta-feira. Momento em que a presidente Dilma também anunciou um conjunto de medidas que envolve uma reforma administrativa e que brevemente deverão ser adotadas, ou por medida própria do Poder Executivo, ou por matéria a ser encaminhada ao Congresso Nacional. Eu aqui destaco, senhora presidente, entre as notícias anunciadas, estão a redução, todas elas com o objetivo de fazer frente a esse momento de dificuldade econômica por que passa o país, e entre elas estão a redução de 8 ministérios, a extinção de 3.000 cargos comissionados, a redução de 20% nos gastos de custeio e terceirização, a revisão de contratos de aluguel e de serviços como vigilância, segurança e tecnologia na informação, a revisão do uso do patrimônio da União, ficando para o governo somente os prédios, os próprios que efetivamente estiverem servindo às políticas públicas e ao serviço público, a criação da Central de Automóveis com o objetivo de reduzir e otimizar a frota utilizada por agentes públicos, limites, estabelecimento de limites com gastos de telefone, de passagens aéreas e de diárias, metas de eficiência para o uso de água, de energia, a criação de uma comissão permanente da reforma do Estado. E também foi anunciado, e que eu aqui quero destacar, fazer um destaque especial, a redução de 10% do seu próprio salário, o salário da presidenta da República, do salário do vice-presidente e do salário de todos os ministros de Estado, ou seja, um salário de R$ 30.900 aproximadamente deverá ficar na casa dos R$ 27.800, senadora Ana Amélia. Eu creio que essas são muito mais medidas simbólicas, sobretudo essa que trata da redução do salário da própria presidente, vice-presidente, dos ministros, são muito mais medidas simbólicas do que aquelas que alcançarão efetivamente o quantitativo que o governo precisa que seja alcançado. Mas, sem dúvida nenhuma, serve de exemplo, senhora presidente. Serve de exemplo porque o que a gente vê na população é sempre dizer o seguinte: primeiro tem que cortar na própria carne, para depois exigir o sacrifício da coletividade, o sacrifício da sociedade. Então, em decorrência disso, e seguindo o exemplo da presidente Dilma, senador Paim, é que eu tomo a liberdade para, durante esse meu pronunciamento, dizer aqui, senadora Ana Amélia, que seria muito importante que fizéssemos o mesmo. Os parlamentares brasileiros, senadores, deputados, nós, os parlamentares, temporariamente não há problema que nós pudéssemos promover uma redução de 10% em nossos salários. Eu acho que essa, sim, era uma medida importante, porque quem vive o desgaste da política não é apenas o Poder Executivo, somos todos nós. A população brasileira não tem claro exatamente por que o Brasil vive um problema econômico. Imagina ela que isso tudo esteja misturado com um problema político maior. E, na realidade, não. Nós vivemos, eu repito, uma crise profunda no sistema capitalista do mundo inteiro. Então, eu quero que isso seja visto como uma sugestão que esse meu pronunciamento seja uma sugestão ao nosso presidente, seja uma sugestão ao conjunto de líderes, ao conjunto dos partidos políticos, dos senadores e das senadoras. Eu sei que não vai ser 2.000 a menos, 2.000 e pouco no salário de cada um, que vai resolver o problema do Brasil, mas para a população brasileira que está a sofrer com o aumento dos preços, o aumento da inflação, muitas vezes com a perda do seu próprio emprego, seria uma demonstração muito importante. Concedo a parte, senadora Gleisi, a Vossa Excelência. Obrigada, senadora Vanessa. Quero parabenizar a Vossa Excelência por esse pronunciamento e dizer da importância que ele tem e das medidas que a presidenta Dilma tomou exatamente para recuperar as finanças públicas e também para trazer credibilidade e recuperar a economia. Quero dizer a Vossa Excelência que na semana passada
também usei essa tribuna para falar das medidas que já foram enviadas, as medidas provisórias do ajuste fiscal. E fiz exatamente esse desafio, de nós reduzirmos o nosso salário em 10% ou mais, para que a gente pudesse compatibilizar com os servidores que teriam os aumentos congelados, porque essa é uma das propostas do Executivo também, de congelar o aumento dos servidores públicos. Então, eu queria dizer a Vossa Excelência, ele fazer um convite, eu estou apresentando um projeto de resolução para que o Congresso, o Senado da República, possa fazer, no âmbito do Senado, é óbvio, a redução do salário dos senadores, para que, nesse período de um maior agravamento da crise, a gente possa também dar colaboração. Como disse Vossa Excelência, pode não significar muito do ponto de vista quantitativo, mas, com certeza, significa do ponto de vista simbólico. Então, gostaria muito de ter a assinatura de Vossa Excelência nesse projeto. Eu é que vou ficar muito feliz de ter a oportunidade de assinar com Vossa Excelência, porque, senador, eu digo aqui que tomassem esse meu pronunciamento como uma sugestão, mas se Vossa Excelência apresenta um projeto, sem dúvida nenhuma, terá a minha assinatura e sei da maioria dos nossos companheiros e companheiras, nossos colegas, porque acho que precisamos apontar com medidas que, de fato, contribuam para a superação do momento, mas medidas que nos aproximem da sociedade. E isso, para a sociedade brasileira, seria uma sinalização muito importante, seria muito importante. E, aliás, acredito que o projeto de resolução de Vossa Excelência, senadora, trate apenas do salário dos parlamentares e senhoras e senhores senadores. Mas poderíamos também apresentar o indicativo para que isso servisse para o conjunto daqueles que atuam no serviço público, para aqueles que recebem o teto, que, aliás, parece-me que já chegou a 33.676 no Poder Judiciário. Então, seria importante que mesmo os servidores públicos de carreira que já tivessem atingido o teto, ou os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, que seguisse esse exemplo também. Então, eu creio que a manifestação do conjunto do Senado Federal aceitando essa medida, e que Vossa Excelência já havia falado na última sexta-feira, seria algo fenomenal, e uma demonstração de que nós queremos que tudo o que seja cortado não seja cortado na carne daquele menos poderoso, daquele que é o que menos ganha e, infelizmente, muitas vezes são os que mais sofrem, mas que sejam cortados principalmente naqueles que representam a camada superior da nossa sociedade. Senador Medeiros, me solicita a parte, e, na sequência, senador Pimentel. Senadora Vanessa, muito obrigado pela parte. Até para fazer o contraditório aqui. Senadora Vanessa, eu me lembro que fui certa vez na prefeitura, no município, e a prefeitura estava em grandes dificuldades financeiras. E quando eu cheguei, o gabinete do prefeito estava às escuras e ele disse que tinha cortado o cafezinho também. Mas, na verdade, quando a gente observar a administração dele, o problema não era a luz, a conta de luz, e nem o cafezinho. O problema era a administração dele que estava complicada. Ele precisava fazer corte em outras áreas. Eu temo que a gente fazer isso aqui, do ponto de vista simbólico, concordo com Vossa Excelência, é muito interessante. Mas eu acho que a gente podia aproveitar a oportunidade para fazer uma reforma passar um simbolismo mais forte. Por exemplo, que tal fazermos um debate sobre a questão das emendas parlamentares? Seria um ótimo momento para a gente acabar com essa perniciosidade, que é, sim, um fator que a população não olha com bons olhos, porque ela serve de forma de manietar o legislativo em face do executivo. Outro fator também seria interessante, nesse momento, a gente, talvez não na questão salarial, mas pensarmos como legislativo, talvez passarmos a fazer um grande pacto nacional para que o Brasil possa, a partir desse momento, o Executivo ter total independência, mas total, para fazer o governo que quiser, e lá no final ser julgado. E de que forma isso? Cada parlamentar abdicando de indicar cargos. Porque esse, sim, talvez seja o câncer que assola o país e manieta e traz relações perniciosas entre executivo e judiciário. Isso, sim, a sociedade abomina. Mas vale o debate colocado por Vossa Excelência aqui para a gente começarmos a pensar
Como a sociedade está vendo executivo e legislativo nesse momento? Muito obrigado. Eu agradeço a parte, antes de Vossa Excelência, apenas dizer que emendas parlamentares, senador, concordo, acho que o debate tem que ser bastante amplo, não envolvendo apenas atitudes do Poder Legislativo, mas de todos os poderes, que creio deveriam se juntar nesse esforço para promover economias nesse momento de tamanha dificuldade. Entretanto, no que diz respeito às emendas parlamentares, eu quero dizer que muitos dos municípios de nosso país recebem recursos federais somente através das emendas parlamentares. O que nós precisamos fazer é ter a certeza absoluta que todos os recursos da emenda ou das emendas cheguem à ponta e que sejam revertidos efetivamente ou em serviços ou em obras. Fizemos mudanças, senador, e aí vamos lembrar, metade das emendas parlamentares são emendas dirigidas à área de saúde, para contribuir no esforço para melhorar as condições de saúde da saúde pública em nosso país. O próprio Senado Federal, já há algum tempo, vem promovendo mudanças e medidas no sentido de fazer uma economia significativa. Vez ou outra, o presidente do Senado, senador Renan Calheiros, faz a prestação de contas, mostrando o quanto o Senado tem economizado em todos os setores. E isso é importante que se diga para registrar que nós já fazemos parte desse esforço. A minha sugestão, e que vai ao encontro do projeto que será apresentado e que faço questão de assinar pela senadora Gleisi, no tocante a nós próprios, individualmente, exercemos uma função pública e, por isso, somos remunerados, que nós, numa questão pessoal, individual de cada um de nós, que façamos também um sacrifício de aceitar uma diminuição de nossos salários. Salários esses, diga-se de passagem, que são aumentados, são majorados a cada 4 anos, né? São a cada 4 anos de uma legislatura para outra, o que já é uma norma significativa, diferente dos demais salários, que são aumentados todos os anos, corrigidos pela inflação e tendo um pouco do aumento real. Os dos parlamentares são modificados de uma legislatura para outra, ou seja, em 4 anos, mas que nesse momento delicado, porque passa o país, e a maior parte dos países do mundo passam também, que pudéssemos fazer esse sacrifício ou esse gesto individual de cada um de nós. E eu acho, senadora, que a gente pode ir mais além. Se a gente não aprovar um projeto de resolução e dando consequência àquilo que a gente fala, nós mesmos poderíamos, se não for possível uma regra geral, mas quem quiser e tiver interesse em abrir mão de 10% dos seus salários, também como um gesto de colaboração, de ajuda para esse esforço. Senador Pimentel. Senadora Vanessa, eu quero parabenizá-la pela oportunidade do debate, do seu pronunciamento, saudar a senadora Gleisi, a nossa senadora presidindo os trabalhos, Ana Amélia, a senadora Ângela, e sempre que as mulheres se reúnem, as melhores ideias surgem. Esse debate da fixação do teto nacional, na hora do sacrifício, que cada um possa participar de acordo com a sua capacidade de contribuição, é muito oportuno. Por isso, parabenizo a iniciativa das nossas senadoras pela apresentação desse projeto de resolução que alcançará os 81 senadores em atividade, como também aqueles que estão aposentados, pensionistas, e precisamos, o coletivo de mulheres, que nós assim chamamos aqui do Congresso Nacional, envolver também a Câmara, porque se nós, aqui no Poder Legislativo, tivermos essa iniciativa, isso contribuirá, com certeza, para que as 26 Assembleias Legislativas e o Distrito Federal também possa participar desse esforço. Eu vejo o governo aqui do Distrito Federal, o governo do Rio Grande do Sul e de uma série de outros estados em dificuldade, e eu acredito que essa iniciativa, aqui apresentada pelas nossas senadoras, poderia ser um instrumento muito forte para fazer esse debate em todo o território nacional. Junto com isso, nós tivemos, em 2003, a aprovação da Emenda Constitucional 41, criando o Teto Nacional de Remuneração. Em fevereiro de 2004, ele foi instituído, e de lá para cá é um processo que participa os 3 poderes da República. A iniciativa do projeto de lei
é do Supremo Tribunal Federal, a sua aprovação pelo Congresso Nacional e a sanção pela Presidência da República. É verdade, esse teto hoje é de R$ 33.600 e o Executivo só praticava 30 mil. Mesmo assim, está reduzindo em 10%, reduzindo para 27 mil. O nosso é 33.600, 10% cairia para algo em torno aí de 29, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e é muito importante e justo nesse momento. Quero aproveitar também para registrar que a presidenta Dilma encaminhou um projeto de lei definindo o que compõe essa verba indenizatória, essa verba remuneratória e separando aquilo que é indenizatório. Eu tive a oportunidade, neste final de semana, receber uma delegação de servidores da Receita Federal do Brasil, mostrando que, através de mecanismos atravessados, vários estados estão praticando entre 50 e 55 mil reais o pagamento dos auditores fiscais estaduais em face de umas gratificações que foram feitas. Aqui mesmo a nossa senadora Gleice, ela teve o cuidado de fazer todo um estudo sobre essa matéria e agora o Executivo encaminha esse projeto de lei que está na Câmara exatamente para que esse teto remuneratório seja aplicado nos 3 poderes e que alcance o Pacto Federativo, os 5.570 municípios, os 26 estados e o Distrito Federal. É verdade que esse projeto de resolução é simbólico sobre o aspecto do seu montante, mas quando você analisa um país que é a 5ª população do planeta, que é a 7ª riqueza do mundo, nós temos muito a economizar com cada real que venhamos aqui reduzir nos custos do Estado Nacional. Por isso, parabéns pelo pronunciamento e, se permitirem que os homens senadores possam também subscrever, eu quero subscrever. Muito obrigado. Sem dúvida nenhuma, senador. Creio que, quando ela sugere que assine eu, que está sugerindo que, abrindo para que todos os parlamentares, senadoras e senadores que queiram assinar, não é, senadora Gleice, está aberto, seria muito importante. Mas, senador, incorporo o seu aparte ao meu pronunciamento e dizer que Vossa Excelência levanta uma questão que é fundamental também, que é o cumprimento. Nós avançamos muito na legislação estabelecendo um teto salarial para todos os servidores públicos de todos os níveis do país. E não é incomum, portanto, é muito comum e frequente lermos várias matérias que dizem que a prefeitura tal, o governo do estado tal, o órgão tal, a universidade tal, tem não sei quantos servidores que recebem para além do teto. Não sei quantos servidores. Lembrou bem, o teto hoje, ele é pago no judiciário, nem o Poder Legislativo e nem o Poder Executivo seguem ainda. O judiciário tem um valor maior. Exatamente. E nós não seguimos. Agora tem este outro problema que nós temos que atacar coletivamente. E eu acho que isso ajudaria muito ao conjunto desses servidores, é uma minoria, é bom que se registre, o fato dos parlamentares também tomarem a iniciativa e fazer seu gesto, que ele terá reflexo, como bem lembra Vossa Excelência, em todo o país, porque a remuneração de deputados estaduais, de vereadores, são remunerações conexas à remuneração do parlamentar federal. São remunerações conexas, como acontece também no Poder Judiciário. Então, eu creio que seria uma medida muito importante. Vossa Excelência cita o Estado do Rio Grande do Sul, alguns outros estados com problemas de economia, o Distrito Federal, mas o meu estado do Amazonas, senador Pimentel, o governador anunciou que vai aumentar em 6% o valor do ICMS. No meu estado do Amazonas, o que tem uma das folhas de pagamento mais enxutas. Eu ainda vou voltar a essa tribuna para falar especialmente sobre isso. Aumentar tributo significa aumentar o custo de vida das pessoas. Então, esse gesto eu considero fundamental. Não sei se o senador Paim solicita a parte para eu poder concluir. Eu serei muito rápido. Primeiro, cumprimentar a iniciativa e, ao mesmo tempo, dizer que nós teríamos que ir um pouco mais além, na minha avaliação particular. Por exemplo, a indicação dos cargos de confiança. São milhares e milhares e milhares. Por que a gente não pode fazer concurso? Por que dirigente de estatal tem que ganhar 20, 30 mil para ir lá uma vez por mês? Por
que o conselheiro, e nós sabemos de diversos, vão lá, às vezes, uma vez cada 6 meses, e ganham 20, 30 mil também? Essas coisas me parece que é proibido falar na casa. A economia seria muito, muito maior se caminhássemos por esse lado. Por que não concurso público? Para que os melhores profissionais estejam à disposição do interesse do povo brasileiro. Por que essas benditas indicações? Eu conheço parlamentar que indicou 200 pessoas. Não importa qual o governo, se é esse ou aquele. É isso, para mim, que nós temos que dar uma olhada com a profundidade devida nos governos, seja no município, no Estado, na União. Eu defendo a tese que não devia haver nenhuma indicação mais pessoal de político para nada, e que todos façam concurso público. Pronto, democraticamente. Os melhores quadros estarão nas melhores posições para defender os governos que nós elegemos. Esse seria um caminho, claro que tem que aprofundar, tem que debater, mas por que tantos cargos de confiança, desde o município aos governos do Estado e também na União? E salários que muitos estão no teto até, e que muitos não produzem nada, nós sabemos disso. Eu conheço conselheiros que são indicados politicamente só para marcar o ponto lá uma vez cada 6 meses. É justo isso? Não é justo. Não é justo. E por que não dizer, então, olha, para os políticos, pelo período de tantos anos, não terão reajuste mais nos salários? Pronto, vamos congelar o salário até que, efetivamente, o país possa ter um crescimento adequado. Eu acho que esse debate da máquina pública vai na linha da proposta que Vossa Excelência apresenta nesse momento. Parabéns pelo pronunciamento. Eu agradeço também a parte de Vossa Excelência, eu incorporo no meu pronunciamento, mas, senhoras senadoras, senhores senadores, eu ouvindo os apartes que acabo de receber, é que eu penso que a gente está vivendo algo concreto daquilo que falamos na teoria. Se, por um lado, há uma questão extremamente negativa quando enfrentamos qualquer tipo de crise, sobretudo uma crise econômica, por outro lado, a crise ela pode se transformar numa janela de oportunidades e numa refundação de um novo momento, um momento mais próspero, um momento mais justo. E nós estamos exatamente debatendo isso. Temos que debater em todos os aspectos, em todos os segmentos. Aqui, por acaso, estamos falando do serviço público, estamos falando do desempenho. Aí não são somente os cargos comissionados, os próprios servidores públicos efetivos, temos que discutir a qualificação, a produtividade. Eu acho que nós precisamos nos refundar. Por isso que tanto se diz que depois da tempestade vem a bonança. Exatamente, depois de uma grande crise. Imagina, se o Brasil tivesse tudo bem, absolutamente tranquilo, ninguém aqui estava discutindo nada disso. Estaríamos possivelmente discutindo aumento de remuneração, aumento de cargos, enfim, mas somos obrigados a debater isso. E aí eu concordo com Vossas Excelências. Não podemos ficar nessas medidas temporárias e superficiais. Temos que discutir a fundo, então, de todas as medidas anunciadas pelo governo federal. A das que eu considero mais importante, senador Paim, foi aquela que cria a Comissão Permanente da Reforma do Estado. A Comissão Permanente da Reforma do Estado. A minha origem é no serviço público. Eu sou farmacêutica, mas trabalhei muito tempo em colégio, como professora pública, e sei que nós precisamos discutir a educação, não é só discutir a verba para a educação, é discutir a boa qualificação do pessoal da educação, dos docentes, dos técnicos administrativos e metodologias corretas, porque muitas vezes não é o dinheiro que precisa, mas é o empenho e a dedicação das pessoas. Então, eu acredito que, de tudo que ruim que esteja acontecendo para o nosso país, nós saberemos fazer e transformar do limão uma limonada, e uma limonada capaz de preparar o Brasil do futuro, esse país que diz o senador Pimentel, que é o 5º em população, o 7º em economia, e é o mais lindo de todos, do ponto de vista da sua diversidade étnica, senador, da solidariedade do seu povo, do calor humano que nós temos, que vai para muito além do calor do clima mesmo, o calor humano e a solidariedade, o espírito
espírito de solidariedade da nossa gente, tenho certeza que nós seremos capazes de sair dessa crise e iniciar um novo momento, uma nova etapa muito mais próspera do que as que vivemos até agora. Muito obrigada, senhora presidente.